Essa é uma questão que a mim me preocupa muito hoje em dia, a questão do biológico dentro da psicanálise, né? Do natural, né? Que é a questão, também uma das questões básicas da contemporaneidade, né? Natureza e cultura, né? Esse é um tema fundamental, né? Eu acho que Freud é alguém que nos lembra que há um dado profundamente biológico, quer dizer, natural em ação em nós, né? E eu acho que nós aprendemos que a gente não pode esquecer essa dimensão natural ou biológica. Por exemplo, essa psicanálise mais relacionada ao infinito, né, que eu falava antes, é quase como se ela, sabe assim, é como se o psicanálise fosse um astronauta da realidade psíquica, né? E como se fosse capaz de descolar a realidade psíquica da realidade histórica, né? E Freud é alguém que planta a realidade histórica na realidade biológica da história natural dos homens. A história nada mais é do que o procedimento da história natural dos homens. Um pé na natureza, outro pé na cultura. Os primeiros temas, né, que todo interessado em psicanálise vai ter que se haver é com o conceito de pulsão, né? E aí ele vai aprender que pulsão não é instinto, né? E é muito importante esse aprendizado de fato, porque a pulsão é aquilo que dá para cada homem e mulher a singularidade, né? A singularidade é pouco, né? A exclusividade de ser o que é, né? Não tem dois homens iguais, né? Não tem, cada um é um, graças a esse processo todo que Freud nos ensinou, assim, que se chama a pulsão. A pulsão é que nos sexualiza, e ao nos sexualizar nos torna singular, profundamente singular, né? Mas esta operação de singularização, né, nada mais né, vamos dizer assim, do que a realização dessa profunda força biológica que nós carregamos, né, dentro dos processos, vamos dizer assim, da evolução, né, para sobreviver como espécie. Ou seja, a pulsão é a maneira de se manifestar do instinto dentro do humano, né? Eu tenho certeza que a gente é extremamente determinado pelo instintivo e que a pulsão é parte do instintivo. Não, ela nunca ganha uma autonomia plena. Por isso que a nossa vida é tão conflitiva, né? Porque dentro de nós, por um lado, há aquilo que é extremamente singular e, por outro lado, é da mesma dimensão a atividade daquilo que nos faz gravitar em torno do gênero humano, né? E isso é conflitivo, né? Nós raramente estamos de bem com a espécie humana. Realidade psíquica é sempre algo que tem que ser contextualizado, né? Nós nunca entendemos um homem se ele não é contextualizado, né? Da mesma maneira, toda a psicanálise, que vamos dizer assim, uma ferramenta para nomear, né, o que eu estava chamando o invisível, né, a realidade psíquica, ela também tem que ser sempre contextualizada. Por isso eu acho que o estudo da psicanálise deve ser um estudo da história da psicanálise, né? E é sempre uma contextualização, né? Os grandes autores em psicanálise, aqueles que, enfim, foram suscitando transformações dentro do campo psicanalítico,
foram sempre sujeitos que souberam contextualizar a psicanálise, né? André Green, por exemplo, se a gente, só para dar um exemplo, né? Se a gente lê ele, a gente vê alguém que sabe contextualizar, né? Toda a obra freudiana no aqui e agora do que ele estava vivendo, né? Apesar de que parece um abstrato, né? Porque todo livro de psicanálise, né, e principalmente a metapsicologia, é uma abstração, mas é uma abstração sobre uma contextualização sempre. Contextualizar quer dizer que muda a clínica, e não apenas muda, vamos dizer assim, este é o processo, vamos dizer, de desdobramentos, né? Seja da teoria e da prática também, psicanalítica, né? Eu acho que o setting psicanalítico hoje em dia não é o mesmo da época de Freud, né? Há N experiências, né? Eu tenho uma experiência bem interessante da minha análise pessoal, né? De algo que eu aprendi que para mim foi muito importante. Eu lembro, eu gosto muito de cozinhar e eu levei umas bolachinhas que eu tinha feito para minha analista, né? E ela não apenas aceitou a bolachinha, como ela experimentou uma diante de mim. Aquilo para mim foi muito surpreendente. Minha analista comendo uma bolachinha que eu tinha feito, né? Isso é muito novo, né? E tem muito a ver com a análise brasileira. Eu acho que uma geração anterior a nós ensinou a suscitar a interpretação através do ato clínico, né? E o ato clínico, por exemplo, ela comer a bolachinha dela, para mim foi de um impacto enorme. Eu acho que a psicanálise tem um núcleo duro, né? Algo que dá a ela identidade. E que, claro, não é o divã, não é a forma, né? É algo que diz respeito, primeiro, à neutralidade do analista. É claro que essa neutralidade é uma questão bem complexa, né? Mas é a de não se intrometer não se intrometer, será que é a melhor palavra? Não, desculpa. Você vê como as palavras são terríveis, né? É a de não obturar o desejo do paciente. Essa é um pedaço grande do núcleo, né? E por outro lado, assim, dar espaço para o paciente vir a ser. Esse é um segundo grande pedaço do núcleo, né? Esse trabalho em torno da alienação. Eu tomo para mim, né, um desafio muito grande que, assim, né, eu acho que a psicanálise só se completa, o trabalho clínico só se completa com o trabalho autoral, né? Vamos fazer assim, todo o processo, né? Na vida de um psicanalista, né, de quem decide ser psicanalista, a análise pessoal tem que abrir espaço, vamos dizer assim, para a análise do outro, para acompanhar, para se sentir com a competência de poder acompanhar a análise e suscitar a análise de outros, né? E ela só se completa, eu acho, como eu estava dizendo antes, né, no trabalho de ser o analista dessa pessoa, ou seja, criar uma elaboração desse processo. E isto só se completa na autoria de uma obra, né, de um texto, né? Como criar um texto psicanalítico hoje, eu acho que é muito complexo, né? Alguns autores conseguem, né? Aqui no Brasil são muito poucos, né? A gente vive muito mais vamos dizer assim, uma espécie de transferência de algo que é externo a nós para ser realizado entre nós do que propriamente uma realização de uma psicanálise
netamente brasileira, né? Eu estava falando da minha analista, de que ela come bolacha, etc., aquela história toda. Você vê, eu acho que a psicanálise brasileira tem uma prática bem interessante. Essa criação do ato clínico é algo muito brasileiro. Eu não sei se eu fizesse análise, por exemplo, fora do Brasil, o analista iria comer uma bolacha minha. Talvez até não. Ela interpretaria, né? Aqui no Brasil, a gente aprendeu com pessoas como um outro grande analista que esteve entre nós, Isaías Melson, a criar o ato clínico também. Mas o Isaías, por exemplo, era um grande clínico e não foi um autor, né? E isso é algo muito específico no Brasil, né? Eu acho que pela dificuldade de contextualizar a psicanálise, né? É isto por isso que não se produz em obra, sabe? Quer dizer, a prática não se desdobra em obra, não se metamorfoseia em autoria. São muito poucos, né?